além do horário de visita para familiares, a permanência da visita também para esses familiares, onde ficava um familiar ali, não para fazer troca, mas que podia, por exemplo, no turno da manhã, ficar com a família ali, né, para poder acompanhar, e não podia fazer troca, e seria permanência. O Hospital Moinhos estava fazendo isso, e inclusive estava tendo muitos resultados positivos em relação à recuperação dos pacientes, porque os pacientes estavam se sentindo mais acolhidos por ter alguém da família ali presente e acompanhando, né, de poder estar junto ali e poder estar presenciando a família, e isso dá um acalento para aquele paciente, né, mesmo se ele está sedado ou não, tá? Com a história da pandemia, isso acabou se cessando justamente em função, né, dessa, vamos dizer, restrição de não poder ver familiar, né, familiar poder ver o paciente. E aqui eu trago do Nascimento Trentini, de 2004, gente, e é muito atual isso aqui que eu vou dizer para vocês, ó. Tá em aspas, porque eu peguei esse trecho do artigo, tá? Quantas vezes percebemos o familiar perdido, procurando sozinho, de leito em leito, o seu parente, tendo muitas vezes dúvidas se estava vendo a pessoa certa, pois essa se encontrava agora com aparência bem diferente, né? Aquilo que a gente falou antes do intervalo, entubado, envolto de fios, sonda, soro, aparelhos, né? Imóvel, amarrado, despido, ou ainda com a cabeça raspada, enfaixada, ou com o rosto demasiado, né? Essa situação, para quem não recebe o menor preparo, é muito difícil. A maioria das pessoas, quando não orientadas, tem dificuldade até de se aproximar do leito, aquilo que eu estava falando para vocês, né? Não se pode ou não tocar, ou se pode ou não falar. Por quê? Justamente porque se não recebeu orientação e não sabe como agir naquele momento, realmente não sabe como vai fazer. E tem a relação da figura, né? Existe alguns, que nem pacientes que são neurológicos, fazem cirurgia por um traumatismo crânioencefálico, enfim, uma AVE, e muitas vezes acabam tendo que fazer a tricotomia ali, onde fez a cirurgia. E aí, ou então, está envolto, né, de um curativo, em forma de capacete, da cabeça. E aí, quando a família vai ver, não reconhece. Por quê? Porque ele está todo em anasarca. O que, que é anasarca, gente? Edema generalizado. E aí, com aquele edema generalizado, muitas vezes a família não sabe se pode chegar perto ou não reconhece, né? Então, a gente tem que ter muito esse cuidado, se realmente... E já aconteceu, às vezes, de eu ter pacientes da família questionar, mas esse aqui é o meu familiar, eu estou procurando lá o João, é esse aqui? Sim, é esse. E aí cabe a nós orientar, ele está assim, ele é demasiado, inchado, né, e falar no linguajar que eles, leigos, consigam entender, porque senão, o que que acontece? Eles ficam, tá, mas e aí, eu vou falar uma coisa, eles não conseguem nem entender o que está sendo dito. Então, por isso que a gente tem que ter todo esse cuidado, esse carinho, na hora de transmitir essa informação, tá? Aqui eu trago outro trecho que fala assim, ó, que a admissão é uma unidade da terapia intensiva geral, e é um evento estressante, tanto para o paciente quanto para a família, porque é caracterizado como uma situação tensa, fisiológica, psicológica, né, podendo afetar as pessoas em todas as dimensões. Por quê? Porque muitas vezes, vamos dar o exemplo, aquela pessoa que está internada no UTI, ela é o provedor da família, né, é ela que trabalha, que mantém a situação financeira, e aí está internado, e aí isso gera todo, como que a palavra para o edema generalizado, anasarca. Vou botar aqui para vocês. Ô, prof, na UTI, né, na UTI, né, a gente via muito assim, ó, até os bebezinhos quando internavam, né, essa questão do psicológico, até só para fazer uma fototerapia, que é uma coisa simples, né, mas o desespero daquela mãe, o desespero daquela família, sabe, para entender e tu ter que explicar a maneira, porque tu tem que usar palavras que eles entendam, né, mas era de extremo desespero, só por causa de uma fototerapia, né?
Sim, porque caracteriza assim, como que o meu bebê, o tão sonhado que eu estava esperando e agora está internado numa NEO, mas na NEO ainda o familiar, a mãe pode ficar, não pode? Pode ter permanência, não pode, Karine? Pode até, professora, mas quando o bebê, depende, quando a anel está muito cheia, aí eles acabam não deixando ficar 24 horas, né? Aí Entendi. tem uma salinha onde ficam e entram só no horário de mamada. A gente, de noite, eu convidava muito para dar o banho, que a sala do engorda era nosso banho, né? Então, a gente convidava muito o pai e a Ah, mãe para sim. participar do banho. Mas Para 24 horas criar é o muito vínculo, né? difícil ficarem. Claro que é. Eu imagino, porque assim, né? Uma coisa nós estamos falando de adulto, já é difícil. E aí tu imagina em relação a bebês, né? Que é o momento ali, é o momento que é para ser mágico, né, gente? Quem tem bebê sabe do que eu tô falando, quem tem filho. É o momento que é para ser mágico, tão sonhado, que tu faz planos, tem um quarto, é vida, né? E aí, daqui a pouco, aquele bebê, quanto menos espera, ele tá numa UTI neo, mesmo que seja por uma fototerapia, e acaba que muitas vezes a família, a mãe, né, não aceita. E é interessante mesmo, ao mesmo tempo, né, Karine, que elas têm uma força interior, assim, que elas têm para poder de estar ali, te acompanhando e de estar presente, de querer participar e é bem, eu imagino como não deva ser, é complicado, mais até do que adulto, porque querer saber tudo que está acontecendo com o bebê, tudo que está sendo ali feito e acompanhar e por que ele está assim, eu imagino. Abrindo até um aspas, né? Sai um pouquinho do contexto, mas teve uma mãe que os médicos chamaram na madrugada, porque infelizmente o bebê, os médicos não tinham mais o que fazer, né? Prof, essa mãe Sim. veio de madrugada, os médicos conversaram com ela, a minha enfermeira conversou com ela, e eu acompanhei ela até o berço do bebê, ela ficou de mão dada com esse bebê até o coraçãozinho parar. Ela ficou de mão dada, ela disse, é aqui que eu vou ficar do teu lado até, até o fim, ela dizia. E ela ficou mais de 12 horas lá, de mão dada com aquele bebê. Tadinho. Ah, é muito triste, gente. A gente e assim, a gente não tem como não sentir, né, Karine? Isso tanto adulto quanto criança, porque é aquilo que eu digo para vocês, tá? Sempre pensem, ele é um bebê, ele é um paciente, mas ele é o amor de alguém, né? Da mesma forma Tem o uma vida adulto. toda pela frente, né? Eu acho que essa situação é mais complicada. Eu não sei trabalhar em neo nem pediatria, tá? Eu só sei trabalhar em UTI adulto, porque eu não tenho estrutura para isso. Eu não sei cuidar de criança doente, mas que bom que tem gente que tem essa estrutura. Tu vai gostar muito das aulas da professora Lisara, que ela dá o neo lá no semestre que vem. Ah, com certeza. Eu sou apaixonada por Nel. Eu me lembro que tu falou uma vez, tu foi lá na coordenação e tu disse que tu gostava muito. Isso, aham. Faz parte. Que bom que tem gente que gosta, né? Senão, que diria todo mundo ficar só no setor trabalhando e não ter nos outros, né, gente? Bom, vamos lá. Então, a UTI, como a gente já falou, né, isso é evidenciado, ela é um lugar de grande estresse, né, tanto para a família quanto para o paciente e também para a equipe. Por favor, não dá para a gente ignorar isso, né? E a gravidade do paciente, a impossibilidade de se comunicar, tem sido descrita como fatores de impacto no grau desse estresse da família, porque não tem retorno, né? Muitas vezes também, às vezes o paciente se sente estressante para conversar. Como a comunicação, a gente só dá valor quando a gente não pode fazer. Eu trago sempre um exemplo que eu estava com os alunos no estágio de prática no Hospital Geral na UTI, lá na UTI 1, vocês vão conhecer depois, e é uma UTI, que hoje está UTI Covid. E aí, eu distribuí a Gold, isso mesmo, Karine. Eles chamam de Gold, eu montei bem bonitinho. E aí eles pegaram e eu estava com os alunos e eu dividi os alunos, distribuí, e eu disse assim, vocês vão assumir esses pacientes, cada um vai ficar com o seu, e vocês vão avaliar o paciente, vocês vão fazer curativo, vocês vão fazer todos os cuidados, medicações.
E aí, daqui a pouco, uma aluna veio e disse assim, professora, eu estou tentando comunicar um paciente que estava entubado, ventilação mecânica, mas ele não estava sedado, ele estava acordado, estava contido no leito, e ele tentava falar. E a minha aluna foi lá e disse assim, tentou conversar, o contato, a comunicação, que nem eu digo para vocês, né? E aí ela não conseguiu, ela disse assim, professora, eu estou tentando conversar com ele, mas eu não consigo entender o que ele quer. E aí eu fui até lá, me aproximei para ajudar ela, né? E às vezes a gente subestima, né? Às vezes acha que sabe tudo e não é bem assim, né, gente? Deus, assim, tu perguntou aquelas palavrinhas, porque a gente sempre tem os profissionais da saúde com as palavras mágicas na UTI, vocês vão ver. Quando chega lá e pergunta assim, tu tá com dor? Daí, quando eu fui, comecei com aquelas palavrinhas, tipo assim, ele revirou os olhos, lá vem mais uma de novo, porque ele não podia falar por causa do tubo na boca, não sai som, né? Eles até tentam gesticular, porque pode ser que a gente consiga fazer a leitura labial. Eu disse, tu tá com dor, e tem outra coisa, né, gente? Na UTI vocês vão ver, que vocês vão observar quando forem fazer as práticas. Tem aquela coisa, muitas vezes, de falar perto, porque como o paciente está sedado, e às vezes ainda gritar, a gente tira que o paciente é surdo, né, mas ele não é. Loucos somos nós que muitas vezes gritamos ali para ele acordar. E aí a gente vai, seu Joaquim! E aí fica aquele som ali estridente que a gente fala perto e acaba falando alto para despertar o paciente. E eu perguntei, tu tá com dor? E aí ele fez assim, aquele olhar para cima com o olho, disse, meu Deus, não. Daí ele fez com a cabeça que não. Eu digo, tu tá com sede? Ele, não. Tu quer água? Tu quer comida? E aí a gente vai indo, né? Vai perguntando até para ver até onde vai, que a gente vai tentando, né, fazer exclusão. E aí ele pegou, ele estava amarrado, não sei se vocês vão ver aqui na minha cama, ele estava amarrado, mas ele pegou e puxou assim a minha mão, porque ele me puxou a roupa, daí ele puxou a minha mão, eu botei a minha mão nele, daí quando eu botei minha mão nele, eu encostei nele, eu disse assim, tu quer que te solte? Aí ele olhou para mim, assim, parou, tipo assim, tipo, é uma boa ideia, né? Era paciente mais novo. E aí ele deu uma risadinha, assim, eu disse, não, te soltar não posso, porque senão tu vai arrancar essas coisas e tu precisa desses tubos e desses drenos. Eu sei que tu não pode falar agora, mas tu necessita disso, tá? Viu, Jéssica? E conseguiu escrever o que tinha vomitado no tubo, quase morreu, viu? E aí, isso que a Jéssica está falando é bem interessante de oferecer caneta e papel, depois eu vou falar. E aí eu disse para ele, eu não posso te soltar. E aí ele pegou e fez, a minha mão estava aqui, e estava ali, ele estava com a mão, e aí ele fez assim, ó, ele fazia assim, não sei se vocês conseguem ver na câmera, bem assim, ele fez na minha mão, o que ele conseguiu. Aí eu disse assim, brinquei com ele, tu quer carinho? Porque ele fazia assim, mas eu não sabia o que era, né? E eu disse, tu quer carinho? Daí ele fez assim, deu uma risada para mim, né? E aí ele pegou e veio de novo e aí ele fez assim, ó, ele fez assim, o que que era, gente? Relógio. Mas não é que ele queria saber do relógio, ele queria saber as horas. Olha o quanto a comunicação muitas vezes fica prejudicada porque não se consegue a comunicação. Liliane, a Liliane saiu agora. Eu ia dizer para ela, eu estou gravando, depois ela pega ali o link. E aí, gente, eram as horas que ele queria saber. Daí eu disse, tu quer saber as horas? Ele, tipo assim, aleluia, alguém me escutou, né? E aí ele queria saber as horas, porque ele queria saber que horário ia ser a visita que a mãe dele ia lá visitar ele. Era um paciente jovem que teve um traumatismo e estava na UTI, acidente de moto e acabou internando na UTI. Então, só para vocês verem que um paciente entubado, muitas vezes há uma dificuldade de comunicação. Nem sempre eles estão sedados, porque às vezes a gente está superficializando a sedação, eles aceitam tranquilo, e aí eles querem, com isso, se comunicar, e ficam até angustiados. E a Jéssica falou uma coisa bem interessante, da gente oportunizar papel e caneta para o paciente escrever. Por que isso? O que é o 6, Graciela? Porque o papel e a caneta vai facilitar com que o paciente
consiga se comunicar. A gente botar numa prancheta, às vezes eles estão meio trêmulo, as mãos, né? Eles estão meio, vamos dizer assim, com restrição, mas a gente colocar e eles conseguirem escrever o que eles estão sentindo, o que eles querem. Às vezes é coisa simples, gente, simples. Pode falar, Graciela, tu quer falar? Ela botou um 6 ali, eu não entendi. Não sei o que houve, mas enfim. Então, isso, gente. Então, é a gente oportunizar a comunicação, e a comunicação da família, poder falar o que sente, as ansiedades, né? Eu digo que agora, mais do que nunca, deveria ter o profissional psicólogo, tanto na UTI, para ajudar a equipe, quanto para ajudar a família, o paciente, enfim. Eu digo que não é só enfermeiro, médico que tem que ter um psicólogo ali. Esse profissional está para poder saber manejar situações de estresse ali que tem naquele momento e poder fazer com que amenize um pouco a dor, né? Não vai passar, mas tentar amenizar e procurar válvulas e mecanismos de defesa para não sofrer sempre que a gente vê, porque a gente está no meio ali, é um meio crítico, muito crítico ali. Sim, Karine, exatamente. Nós tivemos a professora Tatiane, vocês devem saber a Tatiana, né? Ela faleceu, o pai dela, e aí. Ah, tá, entendi, Marisete. E aí o pai dela, a gente acompanhou tudo, foi Covid também, daí fizeram videochamada, chamavam, e aí ela ficou muito mal também, né, gente? Imagina, da família. E aí acabou que a psicóloga fez uma videochamada para mostrar o pai, para conversar, para dar um apoio também. Mas não tinha que ser só no clínicas, isso tinha que ser em todos os hospitais, né, gente? Eu acho que é um profissional que hoje deveria ser muito requisitado, porque assim, ó, nós somos seres humanos, exatamente, Karine, nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, e nós estamos trabalhando com a dor do outro, né, e a gente também sente isso, né, e a gente poder ter forma de conseguir extravasar isso. E antigamente a gente tinha só nos pacientes oncológicos o aspecto do psicólogo para poder interagir ali com a dor da equipe, não, mas hoje eu acho que tem que ser muito, e até na UTI, eu acho que deveria ter ali, junto com a enfermagem, trabalhando direto, ajudando a família, ajudando a equipe médica, enfermeiros, enfim, técnicos, todos os profissionais, e até mesmo o paciente, né? Oi, Graciela. Não, tranquilo. A Marisete me falou que foi um problema no teclado. A Juliana disse que no Hospital Instância Velha, a psicóloga tem feito videochamada com os familiares de todos os pacientes. Eu acho que tem que ser, até porque a gente cria fantasias, né, gente? A UTI, os hospitais hoje, eles estão restringindo mais ainda a visita, né? A hora que a família e paciente, que alguém está doente, a gente está afastando, mas é por uma necessidade devido a esse maldito vírus. E aí tem que ter um momento de conseguir dar uma segurança e mostrar, né? Na alta também estamos fazendo quando o paciente pede. Eu acho que é importante, Karine. Não, tem que fazer, tem que dar um apoio. A minha unidade virou Covid, né, prof? Então, os pacientes ficam 24 Tu não tá mais na UTI, né? Não, tô na Beija-Flor agora, tô no Covid. Estou na linha de frente. E aí, os pacientes vêm para nós depois de 24 horas, que eles ficam no CTC, né? E aí eles chegam ali também, a família pouco sabe, o paciente não tem contato. Aí, quando o paciente pede, a gente acaba fazendo chamada de vídeo com a família, né? Porque aí, às vezes, a família traz um celular, a gente dá para o paciente já, que é unidade de internação, né? Se o paciente tem condições. Sim, é para dar segurança para eles poderem conversar, né? Sim, com certeza. Trocarem mensagem. Porque eles vêm muito fragilizados, né? Às vezes estão 5, 6 dias sem falar com ninguém da família, né? Gente, não é só fragilizado, né, Kaine? Fragilizados e inseguros, pensa.
a primeira coisa que deve vir, assim, peguei Covid agora, será que eu vou morrer? Como que vai ser? É muito complicado isso, né? E vem, então, isso é muito estressante. E aí, aqui eu trago uma outra mensagem, um texto, que não é suficiente deixar a família só visitar o paciente. Tudo aquilo que a gente veio discutindo até aqui, né? Mas é necessário a gente trabalhar, questionando dúvidas, esclarecendo essas dúvidas, né? Observar essas reações de comportamento. E a família também está ansiosa e se sentindo isolada, né, gente? Com medo da morte e sem controle da situação. E nesse tempo de pandemia, mais ainda, né? Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado. E aí, para a gente poder fechar esse tema, a gente também tem o paciente que ele ganhou alta, né? Ele melhorou, né? E ele vai de alta. Como é que se dá esse processo da alta do paciente? Da mesma forma que ele internou, ele vai ter ser feito toda essa logística da alta. Como que é feito isso, então? O paciente, nas UTIs existem rounds, eu não sei se ainda estão fazendo. O que é um round? Onde a equipe multidisciplinar, multiprofissional, vai discutir o paciente, junto com a Nutri, com a Físio, com a enfermagem, e o médico vai discutir, e aí eles têm um plano de alta. Através desse plano de alta, o enfermeiro vai pedir o leito. Oi, Deise. Vai pedir o leito para o paciente, né, para a unidade de internação, vai chamar, não, tranquilo, a tua irmã avisou, vai pedir o leito para a unidade de internação e vai avisar a equipe que está lá na unidade de internação, que vai para a unidade, e aí avisa. E quando a enfermeira passa esse paciente, ela vai passar desde o momento que internou, mas não vai passar os detalhes, né? Vou dar um exemplo para vocês. Internou um paciente que estava com um quadro pós-operatório, vou pegar aquele da cirurgia e revascularização miocárdica, que ele fez cirurgia, ele veio para fazer cirurgia, ele ficou entubado em ventilação em menos de 24 horas, estubaram ele, tirou os drenos, os catéteres, ele está bem, ele senta fora do leito, ele está comendo via oral, a ferida operatória está limpa externamente, está sem cobertura, ele não precisa estar urinando espontâneo, que se retirou a sonda vesical, ele tem essas e essas medicações. Então, assim, eu passo uma situação, eu crio, explicando como que estava quando ele internou e o que veio melhorando desse paciente, né? E aí, o que ele melhorou, e também faço, além do que ele melhorou, uma nota de transferência lá, que eu vou escrever no prontuário do paciente que ele está indo para o andar. E aí vem aquilo ao encontro que eu disse para vocês, tá? Esse paciente, eu chamo a família e ele vai para o quarto junto com a família, tá, gente? Não se manda sozinho. Já teve situações de mandar sozinho, a família chegar, dizer que não tinha sido avisada, ou o paciente foi a óbito, enfim, houve alguma situação negativa. Então, por isso que a gente pede que venha o familiar. Léo, tu quer falar? Não? Achei que quisesse falar. E aí, a gente deve fornecer todas essas informações. Mas se o paciente ele for transferido, que não é para o quarto, né, daquele hospital, ele é transferido para outra unidade, para fora do hospital, ou outra UTI, gente, e aí nós temos que ter o cuidado, né? Se ele for para outra UTI, ele vai ter que ir, ele pode ir num carro do familiar? O que vocês acham? Sim ou não? Não, jamais, tá? Tá bem, Cleus, hoje as internet de vocês, semana passada era minha, né? Hoje a de vocês está mais lenta, né? Mais tranquilo. E ele não pode, tá? Ele tem que ir com ambulância, e aí vem o detalhe, que vocês devem estar tendo aula no pré-hospitalar. A ambulância tem que ser ambulância de UTI, tá? Não tem como fazer uma remoção, uma transferência do paciente para fora no hospital, se ele não ganhou alta de UTI.
com uma ambulância branca, vamos dizer assim, que é aquela ambulância que só faz a remoção, transferência do paciente, ou aquela ambulância que nem a do SAMU que tem de suporte básico, que existe o suporte básico e suporte avançado das ambulâncias. A básica, ela não é UTI, a avançada, ela é UTI, ela é uma UTI montada dentro da ambulância, e é esse perfil que tem que ir esse paciente, numa ambulância de UTI, tá? Não pode ir simplesmente numa unidade, uma ambulância que seja de suporte básico, só com oxigênio. Tem riscos, tá? Então, e a responsabilidade isso dos profissionais, tanto que liberou para ir do que fez a transferência, tá bem? E existe também, que a gente já falou, né, que a aula hoje foi meio pesada, que é a alta por óbito, tá? A alta por óbito se chama família, que nem vocês, a gente já comentou e vocês sinalizaram, se chama família, e aí pede para a família vir, e aí se o médico dá essas informações sobre o paciente, o que aconteceu, que foi aquilo que a Tassiane acabou nos dizendo antes do intervalo ali, em relação ao familiar, tá? É bem isso que ocorre. E aí as pessoas recebem de várias maneiras, né, gente? E aí cabe nós ajudar, apoiar. Por isso que geralmente na UTI existe uma sala ali para deixar o familiar. A gente pede, às vezes, se tem outro familiar para vir, para ficar junto ali, para que não fique sozinho. Porque as pessoas, o familiar, quando recebe essa informação, às vezes parece que custa para cair a ficha ou cai e as pessoas se desesperam. E aí as pessoas não sabem o que fazer, e elas estão sozinhas ali, e é perigoso a gente liberar aquele familiar e pegar um carro, sair, então a gente pega e pede que venha outro familiar para acompanhar, e para que aquele familiar não fique sozinho ali, tá? Jéssica, até pode, isso que tu fez é bem interessante, fora do Covid, tá? Vamos não pegando essa pandemia, às vezes o familiar diz que gostaria de ver, se é permitido, tá? A gente pede, às vezes foi a óbito, assim, recentemente, ou a família tá lá, a gente libera, tá? A gente fecha as cortinas e deixa ali. Inclusive, no hospital de Moinhos, não tem alguém que trabalha no Moinhos aí? Ou eu me enganei? Nós tínhamos uma época, quando eu trabalhei, nós tínhamos muitos pacientes judeus que internavam ali. Tinham não, eles devem internar ainda, né? E aí, a família, quando eles iam a óbito, a família pedia se podia deixar entrar, porque eles têm todo um ritual pós-morte que eles fazem ali. Então, a gente fechava o quarto, deixava eles ali para dar uma privacidade. E da mesma forma, também, quando não era paciente só, porque não é judeu, a gente também acabava liberando para ver. Mas eu vou dizer, Jéssica, tem alguns hospitais que são mais rígidos, os profissionais não deixam, tá? Tirando essa parte do Covid, tá? Hoje, com Covid, não tem como, né? Eles colocam aquela capa mortuária, eles fecham, para depois a funerária vir buscar, então, e parece que a coisa é meio, que ainda se está no período da virulência, né, não é aquele paciente que já ganhou alta da UTI Covid, está tratando as sequelas do Covid, hoje tem isso também, né, o que está sendo feito? Para poder girar o leito e ter mais leito de pacientes, eles fazem o exame, o paciente passou 14 dias na UTI, ainda está em ventilação, ainda é um paciente que não melhorou, eles fazem o teste PCR, se deu negativo, eles colocam na UTI, que eles chamam limpa, de pacientes que não são COVID, e aí pode entrar familiar, pode ter visita, tudo. Agora, se é o paciente que ainda está na virulência, aí é fechado, o caixão é lacrado, tem várias normativas que devem ser seguidas pelos decretos e pelos regimentos relacionados à pandemia, tá? Mas fora isso, acho que a gente pode e deve flexibilizar, né, até para a família poder, ela não precisa se despedir só no momento do velório, do funeral, ela pode ir ali mesmo. E tem uma outra situação que às vezes ficam os familiares, quando o paciente está muito grave, e o familiar fica junto, presente, né, presente que eu digo ali na sala de espera, e muitas vezes, quando a gente via que estava, que nem a Karine disse, eu não vou largar a tua mão, né,
que liberar o familiar, a gente libera quando eles estão muito graves, que a gente vê que vai a óbito, a gente também, eu sempre liberei a visita, flexibilizava, pode entrar fora do horário de visita. Assim como, daqui a pouco tem gente que trabalha, né? Hoje em dia não tem como a gente trabalha, tem que se manter. E aí o horário da visita é de manhã ou é de tarde, eu trabalho 8 horas, não tem como ir, a gente sempre liberava uma exceção fora do horário, para que podiam ver, porque sabia que trabalhava e a gente poder flexibilizar, né? Exatamente, Paola, né? O que que é o conforto, né? Ou medidas, é o suporte que eles chamam, né? Só medidas de suporte, no andar também tem manejo máximo de andar, que eles chamam, que é aquele paciente que, como é que eu vou dizer, não tem mais como fazer investir, eles não vão investir mais no paciente, eles vão deixar o paciente ventilando adequadamente, vão deixar sedado, vão deixar com analgesia, mas não vai ter de investir, que eu quero dizer assim, botar medicações, antibióticos, e aí a gente acaba vendo que é grave e acaba liberando para que a família possa entrar, até para ter essa, se despedir, como a gente diz, né? A gente sabe que cada um tem as suas crenças, tudo, e é importante a gente deixar esse momento para a família ali junto, ou se não pode, é uma idosa, né, uma pacientinha mais idosa, deixa outra pessoa entrar e acompanhada, e deixar eles naquele momento deles ali. Aconteceu muitas vezes também, de o paciente estar grave, a família trazer, tem uma religião lá, e trouxe um pastor, se podia rezar, entrar fora do horário, deixa, gente, não tem porquê a gente ficar seguindo as rotinas ali, elas podem ser quebradas, e a enfermeira é quem comanda esse setor. Então, a enfermeira tem total autonomia para chegar e poder dizer que pode sim entrar, eu vou te liberar o horário de visita. Assim como, por exemplo, o paciente veio e internou na UTI, né? A família fica um pouco preocupada porque internou na UTI e não tem notícias, né? Então, muitas vezes eles pediam, logo que entrou na UTI, se fez tudo aquilo, a estabilização, a avaliação e a evolução, pediam se podiam entrar. Pode entrar, eu vou te deixar para te dar uma olhada, tu pode vê-la, ela tá acordada, ela tá assim, ela tá assada, e levar até ali e mostrar, tá, gente? Acho que isso, a gente não vai atrapalhar o serviço, nada, de a gente liberar que a pessoa consiga ver, tá? É poder dar um acalento para a família, né, que nem a gente diz. E a gente sai com o coraçãozinho mais leve. Ai, que bom que puderam ver, que puderam acompanhar, enfim, tá? Isso faz parte. E aí eu termino essa parte que é mais teórica, né, relacionada a toda aquela parte da UTI, do que é essencial, vocês têm acompanhado junto ali toda a resolução de 2017, aqui tem uma parte, deixo de tema para vocês essa leitura, para vocês fazerem, né, e na próxima semana a gente tem ali das 19, vou dar meia horinha de aula, tá, mas eu vou dar essa meia horinha. A gente inicia com monitorização à beira do leito. E aí é importante essa monitorização, porque eu dou e tem uns videozinhos que vai complementando junto, que eu gravei lá no laboratório e depois eu deixo postado para vocês também para poderem ver, para não ficar naquela coisa, Jesus, o que que essa mulher está falando? E aí vocês podem ver o que é e fica mais dinâmico também, tá? Perguntas, dúvidas até aqui, gente? Essa aula é um pouquinho mais pesada, mais teórica, né? Agora a gente começa a entrar no aparato. A gente conheceu a UTI e estrutura, né? Conheceu como interna e como o paciente vai de alta. Agora nós vamos ver como que se dá essa dinâmica de monitorizar, depois de intubar, exames, tá? Tudo isso faz parte daí, a gente acompanha. Eu estava ouvindo a minha voz aí no microfone. Alguém tem alguma dúvida, gente? Perguntas, comentários? Não? Estão gostando da aula ou estão achando muito chata? Tá boa? Não tá uma aula cansativa?
Tá bom, então. Ai, que bom. Não quero que seja aula que vocês estão ali, ligar o computador, que saco, tem aula agora, né? Não é esse o objetivo, tá? E os que não são técnicos, estão tendo entendimento, né? Como é que estão se sentindo? Quem não é da área da saúde? Estão conseguindo acompanhar? Tá. Então tá, e qualquer dúvida vocês perguntem, tá? Que nem ali perguntou como é que é o edema nas arcas, tem que perguntar, tá? Tá, Jéssica, mas se tu ficar com dúvida, tu me pergunta, não fica na dúvida. Prof, eu me perdi tal coisa, como é que é isso? Que aí eu explico, a prof para e explica quantas vezes for necessário, tá? Bom, nós temos 15 minutos ali que eu toco, eu sigo, né? Mas como para entrar numa parte nova, que nós vamos entrar em monitorização, eu vou fazer a chamada, daí a gente... E a nossa aula foi meio pesada hoje, né? Não era a minha intenção, tá? Olha, Marisete, geralmente tem algumas pessoas que... A Tassiane disse, com a UTI Covid aprendemos primeiro na prática, agora com a tua aula estou entendendo muita coisa. Ai, que bom, Tassiane. Pena que já não estamos na metade do semestre, né, que poderia ajudar. Marisete, não é obrigado, a resolução pede, tá? Que seja especialista, mas digamos assim, ó, tu gosta dessa área, e aí tu encontrou um trabalho que é na UTI, ou tu tá trabalhando numa unidade, vão transferir para UTI, tu quer ir, tu pode estar fazendo a especialização, e aí eles já te transferem para trabalhar nessa área, tá? Então, tem a opção, já pegaram muitas vezes profissionais que não são intensivistas, e aí eles acabam, e às vezes até o profissional acaba indo atrás de uma especialização para ele conseguir trabalhar aquelas arestas, aquelas lacunas que ficam na dúvida para se especializar. E eu, quando entrei na UTI, eu não tinha terminado a minha especialização, tinha começado, e aí faltava tempo para terminar, mas eu fui, tá? Eu vou fazer a chamada então, tá, gente? Desculpa qualquer coisa pela aula pesada, né? Não era a minha intenção, né? Depois até fiquei pensando assim, gente, mas é que acaba que o contexto, a situação do dia a dia, acaba pesando junto com o que a gente tá vivenciando, né? E aí nós estamos numa disciplina que ela é meramente, vamos dizer assim, UTI, pronto atendimento, que acaba a gente pegando, exatamente, é a realidade, né, e acaba que a gente está tendo vários exemplos relacionados a isso, né. Gente, eu vou interromper a gravação aqui. O pessoal me perguntou, a Jéssica, acho que perguntou onde é que ela pega as gravações, né. Acho que vocês conseguem pegar